Bom dia, pessoal. Bom, hoje não estou com vocês em sala, mas vou deixar esse material para vocês, para a gente terminar de falar sobre o que estávamos falando antes, que era sobre força de atrito. Vocês se recordam que a gente estava falando sobre... Isso aqui tá... Tem que apagar isso aqui, né? Igual em sala de aula mesmo, tem uns errinhos. A gente estava falando sobre força de atrito. E aí, eu falei com vocês sobre força de atrito estático. Lembra que era sobre essa equação aqui? Φ de estático, né, igual a μe vezes o N. Então, essa equação, a gente calculava a força de atrito no caso de se a gente puxasse, por exemplo, a gente puxasse um bloquinho para cá, aplicando uma força de 30 newtons, e ele não saísse do lugar, isso significa que tinha que ter uma força para cá de 30 newtons também, certo? Porque se eu estou aplicando uma força nesse sentido e ele não está vindo para este sentido, significa que tem que ter uma outra força no sentido contrário, porque senão ele iria vir para cá, né, nessa direção. Então, nos exemplos anteriores, na nossa outra prova, quando a gente tinha um bloquinho assim e a gente aplicava uma força para cá, sei lá, de 10 newtons, o bloquinho ele vinha para cá com essa força. Agora, se eu aplico essa mesma força, se eu aplico uma força nesse sentido e o meu bloquinho não vem, significa que tem alguma coisa errada, né? Significa que tem que ter uma força do mesmo valor no outro sentido para fazer com que ele continue parado, certo? Então, a gente estava estudando inicialmente sobre a força de atrito estático, que a força, na verdade, essa equação, lembram que ela calcula a força de atrito máxima. A força máxima para ele continuar parado. Então, nos exemplos do dia a dia, quando a gente aplica uma força em uma geladeira, a gente vai aumentando a força aplicada até a gente colocar em movimento. Então, vai ter um momento que eu vou aplicar uma força nessa caixinha para cá, nessa direção, nesse sentido aqui, que ela vai se movimentar. A partir do momento que essa caixa ela vem nessa direção, eu deixo de ter a força de atrito estático, que é essa força aqui, deixo de ter ela atuando e passa a ter a força de atrito dinâmico, que dinâmico tem a ver com movimento, certo? Então, é isso que nós vamos ver hoje, tá bom? Deixa eu subir aqui. Isso aqui ficou bem... Tá, vamos lá. A força de atrito dinâmico, como eu falei para vocês, essa força, ela atua em objetos que estão em movimento. Então, quando eu aplico essa força aqui no meu objeto e ele está se movimentando, ele adquire uma aceleração, significa que a força de atrito aqui vai ser o dinâmico. Não vai ser mais a força de atrito estático, porque lembra, estático vem de parado, dinâmico vem de movimento. Então, a única coisa que difere nos cálculos, quando se trata de força de atrito estático e força de atrito dinâmico, é só o μ. Por quê? Esse μ, aqui a gente está falando do μ dinâmico, e lá na nossa outra equação, aqui era o μ estático. Então, a força de atrito estático é igual ao μ estático vezes a normal. Aqui a única coisa diferente é que a força de atrito dinâmico é igual ao μ dinâmico vezes a mesma normal, certo? Lembrem que essa força, esse coeficiente de atrito, que é esse μ, essa letra grega, é uma letra grega, tá, pessoal?
chamada Mi. É tipo um Uzinho com as perninhas puxadas. Não é um U e também não é um M. É uma letrinha grega chamada Mi. Então, esse Mi, ele depende da superfície que a gente tá. Então, se a gente tem uma superfície mais lisa, a gente vai ter esse coeficiente aqui, um coeficiente mais baixo. Se a gente tem uma superfície que ela é mais rugosa, que ela tem mais coisinhas, a gente vai ter um coeficiente de atrito maior, coeficiente de atrito alto, ok? Então, vamos tentar entender melhor a diferença do atrito dinâmico pro estático que a gente viu na nossa última aula, tá? A gente vai entender melhor olhando esse gráfico aqui. Quando a gente olha esse gráfico, deixa eu tentar travar aqui agora, não vai ficar assim. Quando a gente olha esse gráfico, a gente tem que prestar atenção nos eixos dele, né? Lembrem que um gráfico ele tem o seu eixo Y e o seu eixo X. Cada um desses eixos, ele traz uma informação, certo? Então, nesse meu eixo Y aqui, eu tenho a força de atrito, o valor da minha força de atrito. No meu eixo X, nessa direção, eu tenho a força que eu tô aplicando. Então, como assim, professor? Quando a gente tem... Deixa eu apagar aqui. Quando eu tenho essa caixinha aqui, por exemplo, e eu puxo ela, quando eu puxo ela nessa direção, com uma força de 40 newtons, por exemplo, quando eu estou puxando ela, eu estou aplicando uma força nela. Então, essa força é a força aplicada. E quando essas coisinhas do chão, elas impedem o movimento que faz surgir a força de atrito, é essa força aqui. Então, a gente está analisando um gráfico em relação à força que eu estou aplicando, como que a força que eu aplico se relaciona com a força de atrito que está surgindo quando eu aplico ela. Então, se a gente parar para prestar atenção, a gente tem um gráfico aqui que a gente tem inicialmente essa reta aqui, certo? Deixa eu colocar em outra cor para colocar em verde, para ficar mais fácil da gente visualizar. Nessa reta aqui, a gente tem um estilo, certo? E aqui a gente tem outro. O que difere desses dois? Difere que aqui, nessa reta, eu tenho a minha força de atrito, estático. Então, essa reta está representando o gráfico da minha força de atrito estático. Enquanto essa outra reta aqui, essa reta chamada de constante, porque ela tem um valor constante aqui nesse meu eixo, né? Se a gente... Eu vou explicar melhor, senão vai confundir. Então, aqui nós temos a nossa força de atrito dinâmico, certo? Como assim, professora? Ó, lembrem que eu falei para vocês que quando eu tenho uma caixa, por exemplo, se eu tenho uma caixa aqui e eu tô puxando ela para cá com uma força de 10 newtons, significa que, e ela não está andando, significa que surge uma força de 10 newtons nessa outra direção. Ah, e se eu aumentar a força e ela continuar parada? Se eu venho para cá e aplico uma força de 20 newtons, vai surgir uma força de 20 newtons nessa outra direção. É isso que esse gráfico está dizendo. Ele está dizendo que se eu aplico uma força de 5 newtons, vai surgir uma força de atrito de 5 newtons para ele continuar parado, certo? Agora, se eu aplico uma força de 10, aí vai surgir uma força de atrito de 10. Só que lembram que eu expliquei para vocês que tem um máximo, certo? Vai ter um momento que eu vou aplicar a força e aí o meu bloquinho ele vai começar a andar. Quando eu empurro a geladeira, quando eu empurro o sofá, ele vai começar a andar, certo? E é nesse momento que eu saio da minha força de atrito estático e passo para minha força de atrito dinâmico. Esse pontinho em vermelho que está bem aqui em cima,
é o meu máximo, é a minha força de atrito estático máximo. Porque lembrem que eu expliquei para vocês que tem um valor máximo dessa minha força de atrito, que é quando eu calculo essa equação, eu estou calculando o máximo, a força máxima que eu posso aplicar para o meu objeto, para o meu material continuar parado, certo? Então, resumindo, nossa, eu poluí demais esse gráfico, deixa eu tentar limpar ele. Vai demorar um pouquinho. Eita, vamos lá, uma hora ele fica limpo de novo, sem tanta poluição. Tenho paciência com a prof. Arei. Aí, quase lá. Chegamos. Demorou, mas chegou. Tá. Então, pessoal, resumindo, né? Essa retinha, essa reta, ela tá relacionada com a minha força de atrito, meu Fattier estático. Porque à medida que eu vou aumentando a força que eu aplico, lembrem, a força que eu aplico, à medida que eu aumento, a minha força de atrito ela vai continuar a mesma. Por quê? Se eu puxo com 30 newtons de um lado e ele não está andando, significa que tem uma força de 30 newtons do outro lado também. Então, essa minha força de atrito estático, ela vai agir até chegar nesse ponto máximo. Chegou nesse ponto máximo, ela cai. Ah, eu não expliquei o porquê dessa caída, né? Lembram que eu perguntei para vocês se quando vocês estão empurrando a geladeira, puxando ela, quando vocês têm dificuldade de colocar ele em movimento, quando coloca, vocês têm a sensação de que tá mais leve? Significa que... Por que fica mais leve? Porque essa força de atrito, ela diminui. Se vocês pararem para prestar atenção, a diferença dessa reta aqui para essa é que essa, à medida que eu aumento a minha força aplicada, eu tô aumentando a minha força de atrito. E nessa outra reta, o que ela mostra? Ela mostra que não importa se o meu objeto está em movimento, não importa se eu aumento a minha força de atrito. Se aqui está em 40, a minha força de atrito ela vai continuar aqui. Se eu aumento para 50, eu acho a minha reta lá, ela vai continuar a mesma coisa. Então, a diferença é que essa minha reta, ela trata de quando tá parado. Se eu aumento a força que eu aplico, eu estou aumentando a minha força de atrito. Porque aqui o meu objeto tem que estar parado. Então, para eu estar parado, as duas forças dos dois lados, elas têm que ser iguais. Se eu aplico 10 e ele está parado, tem que ser 10 do outro lado. Nesse outro cenário aqui, o meu objeto ele já está em movimento. Então, se eu pego a minha força que eu estou aplicando e vou olhar a minha força de atrito, ela vai continuar a mesma. Eu aumento. Isso vocês podem perceber quando vocês estão empurrando uma coisa e vocês colocam mais força, vocês aumentam a velocidade. Então, se eu aumentasse essa força aqui de 40 para 50 e a minha força de atrito ela continuasse aumentando, não ia adiantar eu usar mais força. Porque se eu usasse mais força, se eu aplicasse 50, a minha força de atrito aumentasse para cá. Se eu usasse 60, a minha força de atrito aumentasse para cá. E adiantar o que eu usar mais força? Nada, porque eu não ia estar aumentando a velocidade. Certo, pessoal? Então, eu acho muito difícil explicar por aqui, sem gesticular. Eu tô gesticulando aqui, mas vocês não estão me vendo, né? Vocês só estão vendo a tela. Mas a gente vai conversar melhor sobre isso pessoalmente, tá? Mas é só pra vocês não ficarem defasados, tá bom? Então, ó, vamos tentar fazer um exercício aqui, tá bom? Esse exercício, vou posicionar ele aqui. Ó,
ele diz o seguinte, um exercício que tem letra A e letra B. Um bloco de massa 5 quilos é puxado sobre uma superfície reta por uma força de 25 newtons. Então, está dizendo que eu tenho aqui um objeto. Eu vou sempre desenhar bloquinho, porque é mais fácil. Um bloquinho aqui, que ele tá em uma superfície reta, né? Ele está sendo puxado por uma força de 25 newtons, certo? E esse bloquinho tem uma massa de 5 quilos, certo? Sabendo que o coeficiente de atrito entre o chão e o bloco é de 0,2, determine. Ele quer que a gente determine primeiro a força de atrito e qual a aceleração do corpo. Tá, então vamos começar pela letra A. Como que a gente acha a força de atrito? Vamos lembrar da equação. A equação é FAT-D, μD, N. Então, vou usar FAT-D. Ah, professor, e se o exercício pedir a força de atrito e ele não falar se o meu objeto está parado ou está em movimento? E ele só der o coeficiente de atrito e também não falar se é o coeficiente de atrito estático e não falar se é o coeficiente de atrito dinâmico, como que eu vou saber qual equação usar? Pessoal, lembrem que as duas equações, a única coisa que muda é o FAT, do FAT-D e para o FAT-E é o μ. Então, independente se for o μ estático ou o μ dinâmico que o exercício der, você só coloca o valor dele aqui, certo? Mas nesse caso o exercício não determinou, mas o objeto ele está em movimento. Então, a gente tem que o FAT-D é igual a μD vezes N. Então, o exercício, ele deu o valor do μ, que é 0,2. E o valor do N? Como que a gente faz para achar o valor do N? Vamos lembrar que esse objeto, ele está nessa superfície. Então, ele está sendo arrastado numa superfície. Ele não está subindo e também não está descendo, certo? Então, lembrando das forças que atuam nessa direção, a gente tem a força normal, certo? E a força peso. A normal para cima e a peso para baixo. Então, se o meu objeto não está subindo e ele não está descendo, se ele está parado nessa direção, significa que as minhas forças nessa direção estão em equilíbrio. Então, significa que eu posso falar que o meu N é igual ao meu P. Porque, lembrem, se o meu objeto, se eu puxo para cá com 30 e eu puxo para cá com 30, significa que o meu objeto está parado. Ele não vem nem para cá e ele não vem nem para cá. Porque essas duas forças são iguais. Então, se ele não sobe e se ele não desce, significa que essa força daqui tem que ser igual a essa daqui de baixo, para se igualar. Então, se eu tenho que o meu N é igual ao meu P, no lugar do N na equação, nesse caso, eu posso substituir por P. Então, eu tenho que o meu FAT-D é igual a μD vezes o P. E o P a gente já sabe como que calcula. Lembram que o peso é igual a massa vezes a gravidade? Então, no lugar do P, a gente coloca massa vezes gravidade. Então, a gente tem uma nova forma, de equação para calcular a força de atrito. Essa forma aqui. Que vai ser, por enquanto, a que a gente vai mais usar, tá? Porque essa questão do N e do P serem iguais, ela sempre vai ser válida para quando o nosso objeto estiver numa superfície retinha assim. Então, ó, a gente sabe qual que é o μD, a gente sabe qual que é a massa. O exercício não deu a gravidade, mas é 10. Então, a gente só substitui. Então, vou escrever aqui do lado. Então, a gente sabe que o μD é igual a 0,2. O M, que o exercício deu aqui, que é 5 quilos, é 5 quilos. E o G, que é igual a 10. Então, a gente tem que FAT-D é igual a μD vezes M vezes G. Então, FAT-D é igual. O μD é 0,2
vezes o M, que é 5, vezes o G, que é 10, certo? Então, FAT D é igual a 0,2 vezes 5 dá 1. Então, fica 1 vezes 10. Então, a força de atrito dinâmico é igual a 10 newtons. Então, esse é o resultado final da letra A. Agora, como que fazemos a letra B? Para fazer a letra B, nós vamos precisar desse resultado aqui. Vou copiar esse desenho aqui. Vamos lá para baixo. Vou copiar ele aqui embaixo para fazer a letra B. Então, agora vamos resolver a letra B. Certo? Tá. Na letra B, ele está pedindo aceleração. Agora que a gente descobriu a força de atrito, o que é a força de atrito? Qual que é a direção dela? A direção da força de atrito está para cá. Ela é contra o movimento, se lembram? Então, se eu aplico uma força para cá de 25 newtons, a força de atrito de 10 vai surgir nessa outra direção. Como que eu faço para descobrir a aceleração? Agora, eu tenho o mesmo problema que a gente trabalhou lá no bimestre passado. Como se fosse um cabo de guerra. Eu tenho uma força para cá de 25 newtons e tenho uma força para cá de 10 newtons. Eu tenho uma força que vai ganhar. Qual que é a força que ganha? A força maior. Só que lembrem, como eu tenho força dos dois lados, eu tenho que fazer o maior menos o menor. Então, eu tenho que a minha força vai estar nesse sentido e ela vale 15 newtons. Por quê? Eu peguei 25 menos 10. Então, o que é esse 15? Lembram que é a minha força resultante. Força resultante. E lá na segunda lei de Newton, lembra o que ela fala? Fala que a força resultante em cima de alguma coisa é igual a massa dessa coisa vezes a aceleração. Então, se eu acabei de calcular qual que é a minha força resultante, que é esse FR, então eu calculei o FR, eu tenho a massa, eu consigo descobrir quem é a minha aceleração. Então, meu FR é 15, então fico com 15 é igual. Quem que é a massa? A massa o exercício deu, mas já tá aqui, que é 5. Então, fica 5, não vou colocar o quilo, 5 vezes A. O 5 tá multiplicando, desculpa, ele passa dividindo. Então, a gente fica com 15 dividido por 5 é igual a A. Então, a gente sabe que A é igual, 15 dividido por 5 é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, pessoal, essa é a nossa aulinha de hoje. Uma aulinha diferente para vocês via internet, tá? Então, se vocês ficarem com dúvidas, porque a resolução por aqui é um pouquinho mais complicada, né? De explicar por aqui, porque vocês não estão me vendo. Aí vocês tiram na próxima aula, beleza? Então é isso, pessoal. Tchauzinho.